Agora, aí, alguns espíritas falam que não podemos elogiar palestrantes ou médiums para que eles não fiquem aí orgulhosos, né? Vaidade, enfim. Você concorda com essa opinião, Edson? Eu discordo. Por quê? Porque eu acho que você não pode... você não pode barrar ou você não pode cortar a emoção das pessoas. Nós já tivemos uma discussão dessa em conselho lá no Manuel Bento, sabia? Já? Já. E como foi? Porque um conselheiro levantou dizendo que a gente deveria proibir os aplausos aos palestrantes, né? Porque isso poderia estar incentivando a vaidade, o orgulho, coisa que o valha, né? E aí na discussão chegou à conclusão que você, ao proibir, você vai estar inibindo a emoção das pessoas. Se o palestrante ele foi tão bem que ao ponto das pessoas se sentirem, né, entusiásticas, vamos assim dizer, de aplaudi-lo, nós vamos falar, não aplauda. Não pode bater palma. Não pode bater palma. Então você está criando regras onde você quer dominar a emoção da pessoa. E nós não podemos fazer isso. Você tem que deixar as pessoas à vontade. O problema está se o palestrante vai se deixar influenciar de forma negativa com relação a isso. Se ele deixar que a vaidade dele se inflame, então ele está precisando estudar um pouco mais a doutrina. Então o problema é com o palestrante. Com o palestrante, não quase com o público em si. Tá e certo? se também tem algum lugar que você for e ninguém bater palma, você também não fica, ai, foi uma porcaria. Não, sabe por quê? Porque você sente, quando você está fazendo palestra, você sente se você tá bem ou não. Você não precisa do público. Você percebe pelas reações das pessoas. Sim, é verdade. Então você sabe. Então se vier ou não, tanto faz, porque você sentiu naquele momento ali. E quanto mais você consegue perceber isso, melhor fica a palestra. Eu falo isso por experiência, tá certo? Sim. A gente percebe isso, né? Tem dias que você tá bem, tem dias que você não tá. Aí você até meio muda um pouco, né? Para adequar ao público. Quando você tem a experiência, você consegue fazer isso. Só que você tem que ter essa bagagem, né? E você tem que ter essa condição de estar desprovido de querer sempre agradar o tempo todo. Aí é falta de bom senso, né? Sim. Do palestrante. Perfeccionismo. Isso, é falta de bom senso. Porque se você se coloca como, não, eu vou fazer uma palestra e ela tem que ser arrasar, já começa errado. Ou se compara com palestrante. Está errado, né? tá errado. Você não pode fazer as comparações. Você tem que ir lá e passar o seu recado do seu jeito, né? No curso, inclusive, que a gente dá de palestrantes, eu mostro alguns palestrantes iniciais aí que imitavam outros. Tem uma série. Se você vai se colocar como palestrante para imitar um outro, é você ou é o outro? Percebe? Quer dizer, a gente está saindo um pouco do Mas tá ótimo. Mas voltando àquilo que eu falei no início, todo mundo precisa de um certo incentivo, de um certo, né? Então não há nada demais. Aí é minha opinião, de você aplaudir o palestrante ou você elogiar o palestrante. Aliás, é a coisa mais comum que tem. Porque quando você consegue, numa palestra, atingir a pessoa, para ela se sentir, inclusive, né, feliz, e ela vem se expressar isso para você, tem coisa mais gostosa do que isso. É aquilo que a gente estava falando da empatia, né? Você conseguiu, né, de alguma forma, ser empático com aquela pessoa. E ela vem se manifestar. Não há problema nenhum. Daisy. Aí tem uma coisinha que muitas pessoas falam, eu vou fazer uma palestra e ela vai fazer uma dissertação sobre o evangelho antes de uma assistência espiritual, antes do passe. Então, existem casas que fazem palestras, grandes palestras assim, slides ou não, porque tanto faz também, né? Mas tem trabalho em casas espíritas que antes de se tomar um passe, escutam um trecho do evangelho, uma explicação. E tem muita gente que chama isso de palestra. Isso não é palestra. É uma preparação. É uma preparação para o passe. Que é válido, mas que não é exatamente para bater palma. Não, nesse momento não. Exatamente. Então,
Isso é confuso na cabeça de algumas pessoas, né? E a gente nota isso. Ah, eu vou fazer uma palestra. Nossa, você vai fazer palestra? E quando você vê, é um evangelho, Na verdade, é uma leitura de um trecho e um comentário, não é isso? Exatamente isso, não é palestra, né? O Edson, que está acostumado a dar palestras, né? Eu não estou muito acostumada, assim, pequenininhas, mas de vez em quando a gente fala alguma coisa. Então, eu sei a hora que é lá no Irmão X, que é o Evangelho, que faz parte da assistência espiritual, né? Onde a pessoa vai se concentrar, vai se harmonizar para receber o passe. Porque receber o passe, só ir lá para receber o passe, qual é o intuito? Né? Já o Edson, o Paulo Henrique de Figueiredo, fica os dois Figueiredo aqui na minha cabeça, eu confundo tudo. Os nomes iguais. Ai, essa coisa, viu? Edson, Paulo. Que coisa. Figueiredo. Ele fala exatamente sobre o passe, eu acho uma explicação muito legal dele a respeito do passe, dessa transmissão magnética. Ouçam, é muito legal, né? Não tem muito a ver agora, mas só para dar uma introdução. O que é tratamento espiritual, continuidade, uma harmonização antes do passe e o que é realmente uma palestra. Uma palestra, como o Edson falou, é a emoção que está lá. E tem uma historinha bem antiga, né? A Grécia Antiga, que as pessoas batiam palma para chamar os deuses. E depois batiam palma no término do teatro, da palestra, alguma coisa, para que os deuses abençoem também. Então, olha, a gente vem trazendo isso de quantas e quantas décadas aí, até no nosso inconsciente, é chamar aquela emoção. Quem são os deuses, né? São os bons espíritos aí que estejam harmonizando naquele momento aquela palestra e agradecer também tanto aquele encarnado como os desencarnados que estão lá. Olha que bonitinho. E olha que detalhe interessante. Quando você canta o parabéns para você e tal, como é que é? Bate palma. Não é? Quer dizer, você está, na verdade, transmitindo algo bom para aquela pessoa, né? O melhor para ela e por aí afora. É aquilo que eu estava falando, você vai inibir que as pessoas se manifestem com as suas emoções. Aí vai ficar uma coisa muito, muito fria, né? E a doutrina ela não pode ser fria, ela tem que ser uma doutrina que desperte nas pessoas o melhor. É dessa forma que eu enxergo a doutrina espírita, né? Agora, se o palestrante for levar isso pela vaidade, pelo orgulho, aí realmente é problema dele. Se ele está lá para isso, ele já recebeu... Ouviu uma palestra, né? Exato. Isso. Se ele vai lá para realmente receber aplauso, ele já recebeu. Se ele vai lá para passar conhecimento, aí já é outra coisa e é de cunho pessoal. Se bem que alguns palestrantes a gente nota aquela engrandecimento, né? Então fala assim, ó, recebeu aí sem julgar, por favor. Apesar do que você percebe, né? Percebe, sai toda assim. A energia é um negócio que você não consegue esconder, por mais que você tente. Verdade. Entendeu? Você pode tentar disfarçar o máximo possível, mas você percebe quando a pessoa está, sabe, com os egos inflados, né? Sim, claro. Abriu a cauda de pavão. Né? Dá para perceber, né?